Graça e paz, igreja. Estava com saudade de ministrar. Quinta-feira eu já estive aqui, mas alguns irmãos não estavam. E ainda recuperando. Mas, graças a Deus, o favor de Deus está sempre disponível e podemos sentir o toque dele, o cuidado dele sobre as nossas vidas, amém? Hoje a casa está bonita, porque os meus filhos estão todos aqui. Natanzinho, veio lá de São José, tá aí, já vai embora amanhã, é fogo, né? Amém. Renan, logo tá indo embora. Eita Deus, o coração tá... Posso falar? Para quem não sabe, o Renan recebeu uma promessa de Deus para ir para fora. E aí agora, no mês de julho, vai estar indo para Portugal. E de lá ele vai para a Áustria, vai morar lá na Áustria. E Deus está cuidando de todos os detalhes. Tudo, patrocinando tudo. Honrando ele assim de uma forma absurda, irmão. Aos olhos dos homens é impossível, mas aos olhos de Deus, aqueles que enxergam com a fé e falam tudo é possível, aquele que crê. Amém? Ou seja, eu e a pastora estamos lua de mel, ninho vazio. Mas olha só, a gente, né, quando tem os filhos pequenos, a casa é bem agitada, é da hora. Agora os filhos tudo grande, né? Um casado, outro morando em São José, outro vai para fora. Mas chegou um camarada na nossa família, chamado Apolo. Pensa num cara que bota terror na casa. É o cachorro, cara. É um boxer. Só tem perna. Sabe aqueles cachorros, parece cachorro de corrida? Mas ele corre na casa como se ele fosse de fazenda. Ele acha que a casa tem tipo 45 mil metros quadrados. Mas ele dá uns piques, uns 10 piques assim, aí ele freia na gente. Ele pula em cima da gente. Tô com o braço roxo aqui. E ele veio para agitar. Mas chega à noite, acabou o Apolo, acabou os pais, todo mundo dormindo no sofá. E é uma bênção, graças a Deus. É assim, né? Deus, ele tira proveito de um momento de dor e traz um momento de alegria. A gente teve a perda, né, daquele cachorro, o José Antônio. Algum José Antônio aqui na igreja? Algum irmão Apolo? Perdoa, irmão. Amém? E agora tá uma mania de colocar o nome de gente, né, no cachorro, né? E até um amigo meu, antigo, trabalhava no RH de uma empresa e ele falava tanto do Zé Luiz. Eu entendia que era o tio dele, que era da hora. Cheguei lá, tinha uma casinha velha, podre, e um cachorro parecia um estopa, e a casinha estava escrito Zé Luiz. Era um vira-lata, cara. Mas o cachorro era sensacional. Mas amém. Vamos à palavra. Glória a Deus, né, irmãos? Antes de entrar na palavra, eu quero fazer um anúncio rápido aqui. Ontem nós tivemos o tempo de consagração aqui na igreja, com a equipe da igreja. E eu quero incentivar você que deseja ser um voluntário em alguns departamentos da igreja. Nós temos alguns departamentos aqui, alguns ministérios que precisam de mão de obra. Então, para você experimentar, se você deseja experimentar um dia de voluntário, procure algum irmão responsável de cada departamento. Então, nós temos a mídia, que é a parte de comunicação lá em cima. E às vezes você fala assim, o que tem lá em cima? Lá tem um monte de coisa, irmão. Tem fio pra caramba. Mas tem parte de câmera, transmissão, projeção, iluminação e mesa de som. Nós temos parte de comunicação, que é a parte de rede social. Então, de repente, você tem uma habilidade, você é designer gráfico, você é criativo, e você quer se voluntariar, dê o seu nome, faz um dia de voluntariado lá em cima com os meninos, vai ser bem. Se você passou pelo trilho profético, já fez o trilho, ou não fez o trilho e deseja, vai lá, não perca tempo não. Se você deseja dar um suporte no departamento Kids, fala assim, poxa, eu queria trabalhar com as crianças, serve para os homens também, se você tem habilidade com criança, dar aula para a criança, segurar a criança, pendurar no cabide, não sei, qualquer coisa, mas faz algo, amém? Se voluntariar por um dia lá no Kids, né, saber como que funciona, como trabalha, não tem problema. Você pode procurar a irmã Tânia, que é responsável, vai lá fazer um dia lá de voluntariado, ver como que é, como trabalha, como é a divisão das faixas etárias de idade lá. É bem legal também. Tem lanchinho, você vai comer, irmã. É bênção. Hoje é dia de lanchinho. O que tem de lanchinho hoje lá?
aniversariantes do mês, olha só. Aí uma mãe, uma tia, uma irmã vai lá, patrocina o bolo, olha que legal, né? Olha aí, você pode ajudar também, isso é legal pra caramba. E aí quer trabalhar na boas-vindas, trabalhar na recepção, olhar um carro. Irmão, nós temos trabalho dentro da igreja. Então, se você quiser participar um dia de voluntariado, dê o seu nome, participe, esteja, sabe, ativado nessa área. Se você tem um chamado de intercessão, se você tem um chamado para o diaconato, comece a servir nos pequenos começos, né? Vai na recepção, fala, eu quero servir, eu quero ajudar, mas faz a sua inscrição. A gente vai abrir um dia aí a inscrição para o voluntariado, ou se você quiser já dar o teu nome, a gente vai analisar. Se você já fez o trilho profético, vai ser bênção para a sua vida. Amém? Põe a foto de ontem, tá aí já? Da consagração. O irmão João foi levado no Espírito, né, através da palavra de Deus, e em ativar esse momento de comunhão com os voluntariados aqui da igreja, os cooperadores. E aí ele fez um chamamento para todos os ministérios e foi uma bênção, cada um trouxe um prato, foi maravilhoso. Quem sabe você vai estar na próxima aí, né? Trabalhando, se voluntariando, trabalhando e comendo, trabalhando e bebendo, né? E foi uma bênção, foi uma unção poderosa. Olha, o céu desceu ontem aqui. Quem gostou? Quem estava aí na consagração, levanta a mão. Foi top? Maravilhoso, né? Então, todo mês a gente vai fazer esse momento aí de consagração com todos. Amém? Então, vai ser um momento de ativação aí para a sua vida. Então, fique conectado, glória, né? Vamos comer, é isso aí, irmão. Tem uns irmãos que falam assim, não vejo a hora de comer a barquinha de maionese que a irmã Arli fez. Foi a Arli que fez? Foi a Arli que fez, né? O bolo gelado, não sei do que. O que mais estava gostoso aí? Vocês falaram tanto disso que eu nem comi, cara. Amém, eu vou consagrar a minha vida a Deus para preparar e eu comer na próxima e vocês não comer. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos pegar a palavra de Deus, vamos entrar. Quero que você fique conectado aí. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Deus é bom. Tem processos nas nossas vidas, irmãos, que parece que fica bem distante de a gente conquistar e avançar e viver aquilo que Deus tem prometido. São mais importante a gente olhar o destino do que a jornada toda. E a gente às vezes fica muito preso no que a promessa está falando, do que no processo de crescimento até a promessa. E às vezes esse processo que você está vivendo, dessa trilha, desse caminho, até o destino que Deus determinou sobre a tua vida, da promessa que Ele prometeu, que Ele lançou, né, que falou através dos profetas, da igreja que você foi, ou de algum parente que é cristão, falou algo que ia se concretizar e não aconteceu, você desanimou, e você achou que já era, que acabou, mas aí você não aproveita essa viagem, essa jornada. E essa jornada é o processo da maturidade, é o processo onde você começa a ter uma conexão espiritual um pouco mais latente, você fica mais sensível a ouvir a voz de Deus e direcionar a sua vida na palavra. Às vezes a gente espera a palavra nos direcionar, mas a gente tem que se lançar na palavra, porque a palavra já está andando. Amém? A palavra ela já anda, ela já flui, a palavra já foi liberada, ela é como um ônibus, é como um trem, é como um foguete, é como um avião, ela está voando, você tem que entrar nela e ir. Às vezes a gente espera ela vir pegar a gente e nos conduzir. Não, você tem que correr e pegar. Quantos já cataram o ônibus correndo aí? Na época de boy, então, cara, para não chegar atrasado, corria e gritava com o motorista parava, se subia suado já, né? Logo de manhã já chega suado no seu serviço, com a pizza debaixo do braço, mas correr para pegar o ônibus. Por quê? Porque você tem um compromisso, você tem uma obrigatoriedade de trabalho, você tem algo para realizar, uma função. E isso te motiva a correr atrás de algo, persistir. E às vezes você não tem persistido, eu não tenho persistido, por causa de algum probleminha no meio do caminho. Às vezes a promessa até vem de uma forma tão clara, e a gente bagunça a promessa. A gente bagunça aquilo que Deus deu para a gente. A Bíblia fala sobre a história de Abraão. Deus prometeu que ele seria o pai de multidão. Mas ele lançou uma palavra antes de ele ter um filho.
antes de ele gerar Isaac, antes de ele conceber e ser um homem bem-sucedido, as palavras vão chegar sobre a sua vida antes do acontecimento. Elas sempre vão vir para potencializar o seu processo de obediência, para ver se você não vai corromper aquilo que Deus prometeu. Abraão era o pai da fé, a Bíblia fala sobre isso, mas houve uma desconexão, houve um erro da parte de Abraão, em 3 aspectos. Ele saiu, Deus falou para ele largar a parentela e ir para uma terra que ele ia mostrar. Ele carrega Ló. Por que ele carrega Ló, o seu sobrinho? Era para ele largar a parentela, era para deixar a parentela e constituir a sua família. É um recomeço, era algo que tinha que começar dele mesmo, sem ninguém que estava vivendo uma vida passada com ele. Mas, de repente, dentro dele, ele entendeu que Ló seria um herdeiro, porque era parente. Carregar o sobrinho era cumprimento da palavra de que ele seria o pai de multidão, que ele seria próspero, mas houve erros ali. Mas Deus concebeu que eles se separassem, e aí ele se separou. Então Ló escolheu a melhor parte, os olhos de Ló cresceu, quis a terra boa, mas Abraão foi direcionado por Deus em obediência e seguiu para o caminho que Deus colocou. Mas depois veio a geração da linhagem dele. Deus prometeu para ele um filho. E aí então a sua mulher e ele junto decidiram ter a escrava e se deitar com a escrava, Agar, e gerar um filho para ele, para uma promessa que se cumprir na vida dele. Ele mudando aquilo que Deus determinou sobre a vida dele, dando um jeitinho dele, para que a promessa se cumprisse rápido. E aí a gente entende que quando nós temos pressa, a gente coloca o carro na frente dos bois. Sim ou não? Esse é o erro, essa é a nossa falha, de a gente tomar decisões precipitadas sem a direção do Espírito de Deus. Quando Deus promete algo para a tua vida, tenha certeza que vai se cumprir do jeito que Ele desenhou no teu espírito. Mas o problema aqui é que Abraão tentou usar o que ele estava fazendo para forçar Deus a providenciar com rapidez a promessa sobre a vida dele. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus não precisa de ajuda. Abraão tentou ajudar Deus colocando essas promessas em práticas, que era errada. Ele tentou colocar e antecipar algo que não era para acontecer. Mas Deus tinha uma promessa sobre a vida dele, era Isaac. E no capítulo 21 fala sobre o filho. O filho nasce. E aí agora já tem Ismael. Ismael já nasceu de Agar. Então agora há um conflito, por quê? A mãe, as duas mães, um conflito entre elas e os 2 meninos entre eles. Mas agora vem o passado, começa a marcar, porque o que vai ser dessa história de uma promessa, do filho da promessa, que tem algo errado que está no meio para acontecer na vida deles, porque Ismael ainda faz parte da história, Agar está ainda na parada, mas Deus prometeu que ele seria pai de multidão, Abraão seria o pai de uma nação. Como que Isaac ia crescer com Ismael do lado? Como Abraão seria o pai de uma nação com Ismael e Agar no meio familiar? Como poderia prosperar se o erro ainda estava lá? Mas como também Deus ia honrar o erro fora daquele lugar? Então entenda algo, tem coisas na sua vida que não estão crescendo, não estão avançando, porque ainda existe alguma Agar, existe algum Ismael na tua vida. Deus quer que você dispersa, que você libere para que o seu Isaac cresça, que você prospere na terra de Berseba. Berseba significa lugar de recomeço, lugar de prosperidade. E Berseba começa hoje na sua vida, uma noite de recomeço para você. Nós temos jovens hoje que voltaram para Jesus. Hoje é um Berseba, uma terra de Berseba na vida delas. E às vezes a gente acha que a história que nós olhamos ali é um fracasso para as duas famílias. Agora imagina a dor de Abraão quando ouve Deus falar para ele da seguinte forma: pega a egípcia, manda ela embora, obedece a sua esposa Sara, despede seu filho, pega um cântaro de água, enche, coloca pães e manda ela para o deserto de Berseba. Imagina você abrir mão daquilo que conviveu do teu lado.
a dor que você sente. Às vezes você está tão apegado com a convivência de coisas que estão impedindo você de ver o crescimento de Deus. Você até ouve Deus, mas você não quer liberar. E essa noite Deus quer perguntar para você, o que tem impedido você de viver o melhor de Deus? O recomeço na sua vida, meu irmão, é liberação. Mesmo que você libere, não pergunte para Deus, por que Deus está pedindo agora? E de repente você foi inserido na história de um Abraão. Te colocaram na parada sem você querer. Tipo Agar, um outro personagem. Colocaram você numa cilada, colocaram você numa parada que não era para você entrar. Você viveu tanto tempo do lado de uma família, do lado de um lugar, numa igreja, inseriram você num projeto e de repente dispensaram você. A dor da decepção, a dor de ingratidão bateu sobre a sua vida. E o que você carrega hoje é simplesmente a história do passado, um cântaro de água e um pouco de pão. E vai para onde? Está vagando por aí, procurando uma igreja, procurando a cura, procurando uma renovação, procurando um casamento, procurando um renovo, decepcionado com pessoas, decepcionado com pastor, decepcionado com amigo, decepcionado com namorada, decepcionado com o antigo esposo ou esposa, decepcionado com as finanças, decepcionado com o emprego, decepcionado com alguma coisa, mas você está num deserto de Berseba. Você foi inserido num projeto que não era para você estar, te colocaram lá, tiraram o proveito de você. Você gerou Ismael dentro dessa convivência. E agora, o que acontece? A Bíblia fala algo muito poderoso. Agar sai no deserto. Abraão fica em Berseba. Isaac fica lá. A Bíblia fala no capítulo 22 de Gênesis que Abraão prosperou, Isaac cresceu. Quando há um rompimento de algo que está errado, meu irmão, as coisas começam a acontecer na sua vida. O que está errado na sua vida tem que sair, o que está certo tem que prevalecer, em nome de Jesus. Mas aí, você entra no outro cenário, no outro personagem. Você está se sentindo como um Agar. Não era para você gerar, mas você foi lá porque pediram. Você conviveu, você foi leal. E a Bíblia diz, capítulo 21 de Gênesis, verso 12. Contudo, Deus orientou-o. Não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto Isaque é que tua descendência será considerada perpetuamente. Deus está afirmando algo sobre a vida de Abraão aqui, dizendo algo muito poderoso sobre o espírito dele, colocando algo no coração dele, dizendo para ele, não se apegue ao que você fez de errado, não se preocupe porque eu vou consertar. Não se apegue ao que está acontecendo agora, porque Isaque, a promessa já chegou sobre a tua vida, e eu vou manter perpetuamente o que eu declarei e determinei, e coloquei como decreto. Ele é a sua descendência, mas para a descendência se desenvolver, é necessário dispensar o que está errado. Às vezes eu e você estamos apegados ao erro, e não conseguimos enxergar que é validado isso nas nossas vidas. Temos que abrir mão do erro para viver aquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida. Você e eu só enxerga a promessa quando abrimos mãos do erro e do passado. Temos que parar, irmãos, temos que parar, igreja, de olhar para situações e dizer, eu vou dar um jeitinho. O jeitinho brasileiro lá é do mundo, não pode trazer para dentro da igreja. Para de tentar ajudar Deus, Deus não precisa da sua ajuda. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir, Ele vai fazer e pronto, acabou. Mas o Senhor, Ele tem o amor e a graça dEle. Esse favor estava sobre a vida de Abraão. E Ele olhou para ele e falou assim, não se preocupe. Ele estava trabalhando no emocional de Abraão, porque Ele conhecia o coração de Abraão. Deus conhece o seu coração. Olha para o irmão do lado e fala assim, Deus conhece o seu coração. Aleluia. E ele fala algo sobre a vida de Abraão, dizendo, calma, para de se olhar e se atentar ao que vai acontecer. Eu sei que você vai tomar uma decisão, mas a minha promessa tem que estar validada sobre a sua vida. Isaque é a promessa. A Bíblia diz, no verso 13, mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça.
pessoas que conviveram do teu lado e hoje não estão mais do teu lado, você influenciou elas para ser uma bênção também. O William falou algo aqui nos cultos passados, não foi? Pregou que você deve ser uma bênção na vida das pessoas que te perseguem, não é? A unção vai estar tão cheia dentro de você, você vai estar tão cheio da presença de Deus, que mesmo no meio das dificuldades, as pessoas tirar proveito de você, ou você vendo que é o erro, você vai liberar, as pessoas vão ser abençoadas. Olha o que o Senhor fala para ele: o filho da serva também será de nação, porque veio da tua raça. Ei, a tua linhagem hoje aí, ó. Você, meu irmão, você, minha irmã, há uma unção poderosa de rompimento, de prosperidade sobre a sua vida. Quem encostar do teu lado vai ser abençoado. Mas a promessa que Deus deu para você é dele, é ele que falou. Não tenta colocar e dar um jeitinho para o negócio acelerar. Está entendendo o que Deus está falando? Vocês estão comigo? Então vamos continuar. Então Abraão levantou cedo, verso 14. Tomou alguns pães e recipiente de couro cheio de água fresca e as entregou a Agar. E tendo-a colocado nos ombros dela, despediu o menino. E ela se pôs ao caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro do arco de flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer o meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Até aqui. Aí agora é o cenário de você. De repente agora você entendeu que você não é como Abraão. Ou se você entendeu como é Abraão, você já vai tirar algumas coisas da sua vida, amém? Mas você se sente como um Agar, você foi inserido num projeto que não era para você estar. Forçaram a entrar. E agora você está vagando. Está perdido, sem direção no que Deus pode fazer na sua vida. Quem sabe você entrou aqui na igreja hoje e você está perdido, sem direção no que você fazer na tua vida hoje. Como você vai ser direcionado por Deus? Aceitou Jesus, você tomou decisões e você está aí no deserto de Berseba, perdido, olhando os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você tanto amava, agora você começa a chorar e vendo o que vai ser dos meus sonhos. Como Agar. Começou a olhar o seu filho de longe. E o menino começou a chorar. Os seus sonhos começam a chorar agora. Eles começam a gritar. E a sua alma começa agora a fraquejar. E você acha que é o fim. Agora você acha que acabou a sua história. Você saiu daquele projeto que você achava que era o teu projeto, mas aquele não era o teu projeto. Deus tem um projeto para você diferenciado. Aquele projeto era para outra pessoa. Você não era para estar naquele projeto. Deus tem algo para você hoje em nome de Jesus. Eu declaro sobre essa igreja, eu declaro sobre a sua vida um recomeço. O deserto, meu irmão, não é o lugar para morrer. O deserto é o lugar de recomeço sobre a sua vida hoje. Aleluia. Então agora, Agar está nesse processo, nesse conflito, nessa dor de sair de um lugar onde tinha tudo. Você tinha tudo no passado, alguns meses atrás, alguns anos. Você tinha um bom emprego, um bom relacionamento, você tinha uma igreja, você tinha pastores, pessoas que adoravam você, que gostavam de você, e de repente você não tem mais nada disso. Você está vagando, você está perdido, sem direção. Todo culto você chora. Chega em casa, não tem mais vontade, vocação para orar. Você não consegue mais participar de mais nada do que fala a respeito de Deus. Tudo que é a respeito de Deus, sobre a Bíblia, sobre o que a palavra de Deus fala ao seu respeito, você não acredita. As mensagens bíblicas chegam sobre a sua vida através do WhatsApp, mensagens no Facebook. Você olha aquilo e você acha que aquela palavra não é para você, porque você quer ver com os seus olhos. Mas quando você olha com os seus olhos, você chora, porque você não vê esperança, você não vê recomeço, você não vê novidade, você continua olhando dentro de você o que aconteceu no passado. Você olha só as perdas do passado, você olha só o que não aconteceu e não olha o que pode acontecer. Ainda está com os seus olhos naturais fixados no problema, na situação, no que fizeram com você. Irmão, para de olhar lá para trás.
já foi, o recomeço é para você essa noite, é uma nova história para você. Eu vivi muitos anos da minha vida olhando o que era lá atrás. Eu fiquei anos e anos olhando o que eu não tinha, do que Deus poderia trazer. Anos e anos eu ficava olhando dentro de mim, olhando as situações, eu ficava me lamentando. Quando aconteceu as coisas no meu casamento, eu ficava pensando assim, nossa, ninguém me liga para falar como que eu estou. Quem sabe você está assim. Saí da igreja lá, ninguém ligou para saber como que eu estou. Por que a igreja tem que ligar para você? Você tem o Espírito Santo de Deus. Você não depende de pessoas, você depende de Deus. Mas eu ficava desse jeito. Mas eu ficava, por que não me ligam? Se eu não conquistei nada. Já estou com 30 e poucos anos, eu não tenho uma casa, o meu irmão já tem casa, o meu irmão tem carro, e eu aí, batendo lata. Eu ficava desse jeito, me lamentava, porque meus amigos se afastaram de mim depois que aceitei Jesus. Carregando o passado, carregando marcas, por que me fizeram isso, por que viraram as costas para mim? E pessoas aqui conhecem minha história, a minha e da pastora. Era uma lamentação, era um Jeremias. Chorava, pai, por que está acontecendo tudo isso comigo? Eu não tinha um dinheiro, eu não tinha moeda, eu não tinha nada. Eu era duro, irmão. A palavra é, nós éramos falidos. Sim ou não? Eu estava falido. Eu não tinha nada, nem roupa. Mas eu era como Agar, eu ficava olhando os meninos, olhava a minha esposa, olhava a história, olhava as pessoas, olhava os sonhos e chorava. Me lamentava no deserto de Berseba. Mas eu tive que abrir mão de algumas coisas para viver o melhor de Deus. Aí então, essa lamentação, irmão, você acha que Deus não ouve o seu clamor, você acha que Deus não está te assistindo. Você acha que você chegou aqui, que Deus não vai falar com você. Tenho certeza que você está em silêncio, porque Deus está falando poderosamente com você hoje. A Bíblia diz, no verso 17, Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, porque te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Deus ouve o seu clamor. Abra sua Bíblia rapidinho em Salmos 34, 17. Está quente aí, irmão? Dá um grau aí no ar, por favor. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Salmos 34, verso 17. Suplicam os justos, e o Senhor o liberta de todas as suas. Quem disse que Deus não te ouve? Quem diz que Deus não está ouvindo o seu clamor e a sua súplica? Alguns entenderam. A igreja hoje precisa despertar hoje. Depois de uma unção dessa, né? O povo está no deserto. Quer água, irmão? Está no deserto. Deus ouve a súplica dos justos. E o Senhor ouve e liberta de todas as suas. Qual é a sua aflição essa noite? Qual é a sua aflição essa noite? O que impede de você celebrar a sua vitória? O que impede de você se alegrar, irmão? Qual é a aflição? Deus vai te livrar de todas. Deus vai te livrar de todas. Primeiro ponto, Deus ouve. Segundo ponto, Salmos 27, 14. O que Deus falou para Agar? Disse algo muito importante para ela. Ele encorajou Agar. Disse, eu ouvi o grito e a súplica do menino. E a partir daquele momento, Deus também a encorajou, dizendo, eu estarei com vocês. Deus está com você. Olha para o teu irmão do lado e fala assim, irmão, não tenha dúvida.
Deus está aqui. Ele está com você. Salmos 27, 14. Está lá no deserto, está chorando, está se lamentando. O que será da minha vida agora, pastor? Fui mandado embora, tenho dívida, busca apreensão. Está um monte de coisa louca acontecendo. Deus está cuidando de tudo, né? Presta atenção. Confia. Tem que confiar. Diga comigo, eu preciso confiar. Aleluia. Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás o teu coração. Quando você confia em Deus, você fortalece o teu coração, porque o teu coração é a fonte onde vai te direcionar. Se o seu coração estiver aflito, ele vai direcionar você para o fracasso. Mas se você confiar no Senhor, Ele fortalece o teu coração e a promessa ela é latente dentro da tua vida. E você levanta do deserto diferente. Você levanta com a promessa, você se levanta confiante, você se levanta fortalecido, você se levanta cheio de fé, você se levanta celebrando, você olha o deserto e fala assim, não tem, mas Deus vai providenciar, não tem água, mas Deus vai dar água, não tem pão, mas Deus vai dar pão. Eu saí num lugar onde tinha tudo, mas Deus vai me dar o melhor, porque a promessa agora é em mim, aleluia. Para de assistir a promessa de Abraão, começa a viver a tua. Aí diz assim, põe lá, confia pois no Senhor, assim fortalecerá o teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Depositar toda a tua esperança no Senhor. Tudo você tem que depositar em Deus. O problema é que a gente fica fracionando o que vamos entregar para Deus. Isso aqui eu entrego para o Senhor, isso aqui ainda dá para me resolver sozinho. Aí isso aqui eu vou deixar para resolver depois. Aí aquilo que está lá depois vira gigante. Aí você fala, nossa, o capeta está me enfurecido comigo. O diabo nem está fazendo nada. Aí o diabo está me colocando na parada, eu nem fiz nada com esse crente. Eu não tenho dó dele, mas se tivesse que dar dó, eu falei, coitado do diabo, né? Tudo é culpa dele, né não? O mais diabo quer, irmão, é que você culpe ele mais do que você aceite que você está errado. Quanto mais você lança todo o problema, que a culpa é dele, você nunca vai ser consertado. Porque tem coisas na sua vida que tem que ser reconhecido. Quando a gente reconhece as nossas falhas, a gente está sendo ajustado na palavra. Reconhecer é redirecionado naquilo que é verdade, naquilo que é bom. É um conserto que você tem que fazer. É o processo de obedecer, certo? Então, quando você reconhece as suas falhas, você deixa o diabo encapetado. É sério, cara. O diabo fica endemoniado quando você reconhece, quando você fala assim, eu errei. Chega na esposa, né? Fala assim, olha, amor. Desculpa, vou fazer você é a Ana, tá? Não. Beleza? Olha, amor. Eu errei, tá? Desculpa. Fala que nem ela agora. Não, desculpa, não é pra fazer não. Aí ela olha pra mim e fala assim, tá bom, amor, tá perdoado. São coisas que a gente resolve rápido. Porque o lugar do deserto não é um lugar para você ficar matutando. Por que aconteceu? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por esse processo? São coisas rápidas. São frações de segundo que você pode viver um momento de dor. Mas não pode morar lá. Você não pode morar no momento da dor. Você não pode viver esta dor. Você não pode fazer do que a dor do passado ela faça parte da tua vida, da sua história. São coisas que você tem que tomar decisões rápidas, virar a chave rápido. E é decisões, irmão, são decisões, como o batismo que a gente fala. É decisão, não é sentir, é decisão. A sua vida é regida por decisões. Tudo é na decisão que você toma. Você aceita Jesus porque você decidiu. Jesus não veio aqui, catou você e colocou na parede e falou, você aceita Jesus agora. Não é assim, a igreja não vai te forçar nada, a Bíblia não te obriga a nada. É o livre-arbítrio de você escolher o que é certo e o que é errado. Mas se você é um novo nascido em Cristo, você tem um novo nascimento, você sabe o que é certo e o que é errado, você tem o discernimento. Então você tem que virar a chave da tua vida rapidamente.
O Senhor, Ele se apresentou a Agar por causa de uma súplica. Ele olhou, ouviu, Ele viu que inseriram ela num projeto errado. Abraão colocou ela em algo que não era para ter colocado. O Senhor olhou o erro de Abraão e falou assim: eu vou consertar toda essa parada. Deus também conserta o que você faz de errado, irmão, porque Ele prometeu uma palavra sobre a tua vida e Ele vai ajustar em nome de Jesus. Mas tem que ter decisões da tua parte de querer que Deus conserte isso. Abraão reconheceu, mandou Agar. Agar está no deserto, agora ela está lá perdida, chorando, se lamentando. O anjo se apresenta a ela. Deus está trabalhando na vida de Abraão, de Isaac. Deus está trabalhando na vida de Agar e Ismael também. Em nome de Jesus, meu irmão, Deus vai trabalhar na vida dos seus inimigos também. Aleluia. Ou de repente você está como Agar aí, perdido, sonhando como que vai ser a sua história. Olhamos o deserto, o problema, como o fim de tudo. Seja criativo, seja um crente potencializado pela palavra da fé. Pega o problema e transforma numa grande vitória na tua vida. Eu vou te mostrar o que aconteceu na vida dela aqui. É o que vai acontecer com a sua vida hoje também, em nome de Jesus. Então a Bíblia está dizendo: eu preciso confiar, eu preciso clamar. Deus ouve o meu clamor, Deus ouve a minha súplica. Deus me fortalece, como diz em Salmos 27:14, Ele me fortalece, Ele me encoraja. Deus, além de ouvir você, Ele não vai só ouvir você, Ele vai te encorajar, Ele vai te fortalecer. As palavras que vêm do alto, meu irmão, são palavras de encorajamento para te dar todos os dias da sua vida. Deus tem uma palavra de encorajamento para você. Não é para você ser encorajado sentado, é para você se levantar de uma forma sobrenatural e extraordinária, é se colocar no posicionamento de cristão. A gente recebe a palavra de encorajamento e se levanta daí da igreja para ir embora para casa. Aí o culto hoje foi uma bênção. Vibra no culto, levanta a mão como um crente, chega na segunda-feira, ó dia, ó vida, ó céus, parece hip hard. Só os mais novinhos, os novinhos vão lembrar, né? Cadê os mais novinhos? Quem lembra do Hanna-Barbera? Hip hard. Ó vida, ó dia, ó céus. Irmão, vou falar uma coisa que é uma coisa louca, que dá em mim. Vou abrir meu coração aqui. Eu não vou falar que detesto, mas dá vontade de dar um murro gospel. O crente chega na igreja, está frequentando a igreja, está levantando as mãos. É o pico de, parece, bolsa de valores. Está lá em cima num culto, no outro culto está lá embaixo. O cara parece o dólar. Está na alta e está na baixa. Vai cumprimentar o irmão, e aí, pastor, deu a mão quase levantando, parecendo marionete. Ah, pastor, só por Deus. Ai, meu Deus do céu. Chega no culto com um sentimento de querer atenção. Como é que você está? Ah, só pela misericórdia. Só por Deus. Uma dorzinha de cabeça. Aí não vou para o culto não. Aí fica lá no Netflix. Ah, não vou para compromisso na igreja não, porque eu vou ficar no videogame. Fica vesgo. Ai, culto, domingo eu tenho um compromisso. Na semana está no deserto de Berseba. No final de semana está no paraíso do Éden. Churrasco com a família. Aí quer que as coisas acontecem por quê? A fila está andando, o povo está crescendo, o povo está avançando, Isaac está crescendo, Abraão está prosperando. Você está lá que nem Agar ainda, 30 anos no deserto. Tentando achar carne para fazer churrasco no deserto. As coisas não fluem porque você ainda está pegado ao teu jeito de servir Deus. Quando você anda no padrão da palavra, você entende que você tem que servir do jeito dos céus. A gente fala que quando subir aos céus, a gente vai sofrer um choque cultural lá.
A gente vai ver os anjos tudo lá. Abraão, Isaac, Jacó, tudo dançando lá. Moisés, cajado lá, abrindo um monte de nuvem. Elias dando cavalo de pau com o carrinho lá, carruagem de fogo. E a gente, nossa, o cara fazendo drift. Deixa eu dar um rolê. Não, esse aqui é meu, mano. Essa máquina é minha. V8. Não, a gente não vai sofrer choque cultural, porque a gente nem vai subir. Por que o choque cultural? Porque em vez de a gente celebrar como se fosse o céu aqui, a gente celebra como se fosse um lugar fúnebre. Então a gente olha o problema, a gente fica olhando o problema e chorando, achando que Deus, irmão, Ele vai ser movido pelas lágrimas que você escorre. Deus é movido pela fé. A fé que agrada a Deus. Sabe lágrimas de crocodilo? Sabe o velho ditado de lágrimas de crocodilo? Tem muita gente que tem lágrimas de crocodilo. Por que lágrimas de crocodilo? Vou te explicar o porquê. Porque alguns estudiosos, o William conhece bastante essa coisa de animal, né? É quase um biólogo. Diz que quando o crocodilo fecha a sua mandíbula, ele pega um ponto principal onde tem uma parte lacrimal lá, tipo um canal lacrimal, e escorre. Ele não chora porque ele quer, é porque encostou lá. É um choro forçado. E às vezes a gente é como lágrimas de crocodilo, a gente quer forçar um choro para chamar atenção. É o crente, realmente um crente Nutella. Deus está chamando o crente raiz. Um crente avivado. Um crente que valida a obra redentora da cruz de verdade. Que é apaixonado. Quinta-feira nós falamos sobre, sabe, pessoas incendiadas. Apaixonadas pelo Evangelho. Quando o Senhor olhou para Agar, Ele quis incendiar o coração de Agar. Dizendo para ela, não chora. Para de olhar o fim. Você está olhando o deserto como algo que acabou. A Bíblia diz aqui, vamos continuar a leitura, já estou acabando. Verso 18. Gênesis ainda, verso 21, capítulo 21, verso 18. Ergue-te, pois, levanta o menino e segura pela mão. Deus está liberando uma palavra para você hoje. Olha para o teu irmão e fala assim, levanta do lugar de luto. Fala para ela, levanta do lugar de luto. Pega a tua promessa. Pega o teu sonho. Se põe de pé. Se levante. Aí o Senhor fala para ela, porque eu farei dele um grande povo também, uma grande nação também. Perceba que Deus falou para Agar assim, levanta, pega o menino pela mão. Você tem que pegar aquilo que você acha que não vai acontecer e segurar. E se levantar. Se posicionar diferente, sai do momento de tristeza, sai do momento de luto, se levante, meu irmão, fica ereto na presença de Deus, porque quando a palavra chega como uma recompensa sobre a tua vida, Ele traz uma ativação, e quando ativa, Ele não quer te ativar prostrado, Ele quer te ativar em pé, irmão. A palavra veio sobre Agar, mas Deus primeiro falou assim, fique de pé. E aí falou assim, agora sim que você pegou a promessa na mão, você pegou o menino, se levantou do lugar de luto, de tristeza, recebe a palavra agora, eu vou fazer desse menino também uma nação. Dentro do coração de Agar, acho que começou a gerar dentro dela assim, o recomeço. Não, nada está perdido. Quem sabe agora, dentro do teu espírito, estava gerando assim, ó. Nada está perdido. É a noite do meu recomeço. É um novo tempo na minha vida. É um novo tempo para você. Onde você está aí, é um recomeço na sua vida hoje. É um recomeço na sua vida hoje. Aleluia. E aí, então, abriu os olhos de Agar.
Quando você se levanta, irmão, quando a promessa bate forte dentro de você, quando você é entusiasmado, encorajado pela palavra, e quando você sabe que Deus está ouvindo você, seus olhos se abrem. Os seus olhos se abrem e você enxerga diferente. Ninguém consegue enxergar a promessa prostrado. Você tem que estar de pé na presença do rei. A Bíblia fala que agora ela começa a olhar e Deus abre os olhos dela. E ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Até coisa boa já começa a aparecer no meio do deserto para você. A Bíblia fala que Deus não preparou qualquer água, Ele boas águas para ela. O que você precisa num deserto? Você pode falar que você está passando pelo deserto, problema. Eu não acredito. Mas tudo bem, vamos colocar o deserto hoje como localização, beleza? Área geográfica. Lá era a área geográfica, não um processo de dor. Você está falando que ela estava no caminho de Berseba, no deserto de Berseba, que era um lugar geográfico que ela tinha que passar. Mas o Senhor tocou sobre ela, lançou palavras encorajadoras sobre o coração dela, ativou dentro dela. Ela se levantou, pegou o menino, Deus falou algo sobre o coração dela, sobre a respeito da promessa sobre Ismael. Eu não sei quem é o seu Ismael, ou o seu Isaac não tem desenvolvido porque Ismael está fazendo parte. Dá para fazer um paralelo aí na tua vida. Mas quando você segura o teu Ismael, no meio do deserto, no meio do problema, Deus, Ele ouve o seu clamor, Ele viu as suas lágrimas. Antes de você chegar na igreja, Ele ouviu o teu coração. No seu chuveiro, Ele falou com você. Ele te trouxe aqui para te encorajar, para te levantar, para te erguer. E Ele quer abrir os olhos da sua vida hoje, Ele quer abrir os seus olhos hoje. E boas águas significa o recomeço, já começam coisas boas. As águas estão trazendo renovação sobre a sua vida. Ela pode enxergar boas águas, fontes novas que Deus estava preparando para ela. Deus não vai tirar você do lugar, mas Ele vai te honrar no lugar, aleluia. Às vezes você quer fugir de uma situação, mas você vai ser próspero no lugar da dificuldade. Deus vai te honrar e multiplicar bênçãos sobre a tua vida. No meio do problema, Deus vai pegar o problema e transformar num lugar de exaltação sobre a tua vida. O lugar que era a morte será a vida para você. Lázaro saiu do sepulcro. Ele saiu de lá de dentro vivo. Ele não saiu morto e viveu lá fora. Aonde há luto, meu irmão, vai trazer vida. Onde há escuridão, vai vir luz. Deus está dizendo para você que Ele vai chamar a existência de dentro do problema. O problema vai ter que se sujeitar e liberar o que é real espiritualmente. Imagina agora o cenário espiritual. O capeta agora vendo a história de Agar, aplaudindo a derrota de Agar, dizendo: patrocinei você no meio de uma história, tentei fazer com que este povo, Abraão, ajudasse Deus e deu tudo errado, agora você vai morrer no deserto. Quem sabe agora você está ouvindo risos de incredulidade, dizendo que você não vai ser honrado, que você não vai sair desse problema, que essa situação não vai mudar na sua vida. É mentira do diabo, porque Deus se apresenta no deserto, Ele se apresenta no meio do mar, Ele abre o mar vermelho, Ele tira você do Egito, Ele faz coisas sobrenaturais e absurdas, meu irmão. Ele usa o cenário ruim para promover a bênção sobre a sua vida. Quando você acha que é o fim, é só o começo de uma grande história. Quando você acha que acabou essa história, Deus está virando páginas e dizendo: eu estou escrevendo um novo capítulo para você, aleluia. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de águas boas. Correu até lá e encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino e ele cresceu. Deus vai estar com você até que o seu sonho cresça.
Até que os seus projetos cresçam, cria forma, maturidade, aleluia. Olha o teu irmão e fala assim: Deus não vai lançar a palavra e sair. Ele lança a palavra e Ele vai ficar até se cumprir, porque Ele é bom, aleluia. A Bíblia fala que ele ficou, e a Bíblia diz assim, ó: Deus esteve com o menino e ele cresceu e habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Olha que legal, saíram do deserto. Deus usou o cenário do deserto, onde era morte, onde era o fim, e promoveu um crescimento na vida deles. O que era ruim, Deus transformou num lugar de habitação. Olha a confusão que Deus trouxe na cabeça do diabo agora. Diabo, você promove deserto num povo, mas eu transformo num paraíso e um crescimento para a vida deles. Olha para o teu irmão e fala assim: Berseba, o deserto de Berseba não é o fim, é o recomeço. Essa noite é o recomeço na sua vida, não é o fim. Eu quero que você fique de pé, se erga, pega a sua promessa, pega o seu sonho, pega aquilo que Deus tem falado para você, se coloque de pé e começa a declarar: Senhor, é o meu recomeço. Começa a declarar firme, forte dentro de você. Aleluia. Deus é bom. O que Deus está falando para Agar ali era trazendo uma nova identidade para ela. Agar era da linhagem hebreia? Não. Não era hebreu. Era egípcia. Mas por terem colocado ela em algo, Deus olhou porque tinha dentro dela, um coração de amar a promessa que era o seu filho. Mas Ismael carregava o DNA de Abraão. Você vai entender. Você tem o DNA de Cristo. O DNA da promessa está em você. Quantos creem aqui? Aleluia. Eu quero que você coloque a mão no teu coraçãozinho agora. E eu quero te encorajar que não é o fim. Quero que você ore ao Senhor. Em Ezequiel 36, o verso 26 diz: Eu vos darei um novo coração e derramarei o meu espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós um coração de pedra, um coração que não tem o molde dos céus. Eu vos abençoarei com um novo coração, um coração de carne, um coração sensível, um coração disponível. A gente tem um coração de pedra, irmão, quando a gente está fechado, quando a gente não aceita mais, quando a gente não quer liberar o perdão, quando a gente tem mágoa de alguém, quando a gente está carregando dores, sabe? Traumas do passado, a injustiça, a gente carrega uma pá de coisa. E a gente vai tentando, a gente vai empurrando com a barriga. A gente vai empurrando, a gente vai tentando dar um jeitinho. Você está sobrevivendo. Está errado, você não pode sobreviver. Você tem que viver. Jesus não morreu na cruz para você sobreviver, Jesus morreu na cruz para você viver. Quando Deus trouxe essa palavra sobre a vida de Agar, tirou o coração dela. Quem sabe ela, naquele momento, ela estava cheia de trauma dela. Raiva de Sara, raiva de Abraão. Pensando, poxa vida, eu fiz tudo o que eles pediram, agora me lançaram no deserto. Acabou a minha água, acabou os seus recursos. Acabou os seus recursos. Eu não tenho mais para onde correr.
porque o odre esvaziou, sua água já era. O que você tem que fazer agora, e a sua alma fala, assiste aí a tua derrota. Você chega na sua casa, você não tem mais vontade, as mulheres não têm mais vontade de se arrumar, não tem mais aquela motivação, essa autoestima, porque se acha que se fizer é vaidade. Não, irmão. Irmã, você tem que fazer o melhor para você. Vocês são agraciadas pelo Senhor. Os homens não têm mais disponibilidade, vontade de fazer mais nada, nem encorajamento de orar, por causa de algumas palavras que receberam de alguém, ou mágoa. Irmão, quero te dizer, você só vai conseguir ser um pai de multidão, promessas vão se cumprir na sua vida quando você abrir mão das mágoas. Por mais que a gente seja homem, másculo, a gente sempre bate na tecla e fala assim, cara, eu sou assim, eu fui criado assim. Não, cara, você aceitou Jesus, você tem uma nova natureza em você. Eu fui criado pela família Oliveira, mas o que corre dentro de mim é o DNA de Cristo. Foi Jesus que morreu por mim, então eu vou ser no padrão dele em nome de Jesus. O deserto que às vezes a gente olha, meu irmão, vai ser um lugar agora de habitação, mas vai ser para crescimento, que se torne o melhor flecheiro da sua história, da sua vida. Deus vai usar o pior cenário da tua vida para promover a melhor história da tua vida. Quem olha hoje você, fala, nossa, lá atrás fazia tudo isso, agora era crente. Glória a Deus, deixa debochar, porque um dia vai também estar aqui, não é não? Hoje, como diz o livro que nós estamos vendendo na livraria, você é o melhor de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. O seu Ismael não vai morrer, o seu Isaac vai crescer, a promessa vai se cumprir, porque você se levantou. E se você se levantou, há um coração novo, há um recomeço, e esse recomeço é agora.